Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, o brilho da casa de Deus. Meus irmãos, iremos iniciar a lição de número 4, onde fala sobre os ídolos na família, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que desde a antiguidade e até os dias atuais, sempre existiu ídolos e infelizmente sempre vai existir, porque as pessoas estão se distanciando de Deus, meus irmãos. E quando nós nos distanciamos de Deus, nós precisamos de algo para preencher o vazio dentro de nós. E quando as pessoas não enchem, certo? Só quem pode preencher esse vazio dentro do ser humano é Deus. Mas quando as pessoas se distanciam, eles procuram preencher esse vazio com coisas mundanas, com coisas pecaminosas, com coisas que não é do agrado de Deus. Então, meus irmãos, hoje iremos aprender sobre os ídolos na família. Vamos lá, meus irmãos, nós vemos aqui, olha, duas histórias, certo? Mas o mesmo problema, certo? Duas histórias distintas, porém o mesmo problema. Que problema era esse? Idolatria, certo? Idolatria. Nós vemos aqui, meus irmãos, primeiro nós vemos a história de Raquel, que era filha de Labão e era casada com Jacó, certo? Na segunda história relatada na lição, vai falar sobre Mica, certo? Que era da tribo de Efraim, certo? Ele vivia na época dos juízes em Israel, certo? Junto com alguns danitas, que esses danitas eram da tribo de Dan, certo? Fez um santuário. Porém, meus irmãos, o santuário não foi dedicado ao Deus Criador, ao Deus de Israel. Mas o santuário foi dedicado aos ídolos pagãos, portanto se tornou uma idolatria, certo? Vamos lá, primeiro, meus irmãos, vamos saber de uma forma bem simples, né? Porque se nós formos estudar do que é idolatria, né? Se estende mais, mas de uma forma bem simples, o que é idolatria, certo? O que é idolatria? Idolatria é a adoração que deveria ser dirigida a Deus, certo? Ao único Deus, ao Criador, porém ela não é dirigida a Deus, mas é dedicada ou dirigida a criaturas. Então, meus irmãos, se torna idolatria, certo? Então, a idolatria também é adoração a ídolos. E o que é ídolos? Como diz aqui, olha, ídolos é uma divindade representada por um objeto, certo? Seja uma divindade falsa, ou até mesmo uma divindade, ou até mesmo uma imagem representando o Deus verdadeiro, né? Nós podemos dizer aqui, meus irmãos, que ídolo é uma divindade representada por um objeto. Se nós, meus irmãos, vamos lá. Se nós nunca vimos Deus, certo? Ninguém viu Deus, certo? Cadê? Nós vemos aqui, meus irmãos, que ninguém nunca viu. Vou botar aqui, olha. Nunca, certo? Nunca vimos Deus. Ninguém nunca viu Deus, certo? Se eu nunca vi Deus, como é que eu posso fazer uma imagem representando Ele? Então, meus irmãos, por isso, meus irmãos, que nós não podemos fazer uma imagem representando a nada e muito menos ao Deus verdadeiro, certo? Então, meus irmãos, ou seja, tudo aqui, tudo, certo? Tudo que eu coloco no lugar de Deus, certo? Se torna idolatria. Tudo que eu coloco no lugar de Deus se torna idolatria. Vamos ler aqui, certo? Mateus 10. Vamos ler aqui Mateus capítulo 10, versículo 37. Diz o seguinte, olha. Quem ama o pai ou a mãe, veja aqui, meus irmãos, tudo que eu coloco acima de Deus, no lugar de Deus, se torna idolatria. E essa idolatria não somente de objetos. Nós podemos dizer aqui no decorrer da lição, nós iremos aprender aqui também que a idolatria nos dias atuais são diferentes. Olha aqui, quem ama o pai ou a mãe, isso era Jesus falando para os discípulos, diz assim, olha, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, meus irmãos, nós vimos aqui, quando nós colocamos, seja filho, seja parente, seja lá o que for, no lugar de Deus, se torna idolatria, certo? Deus tem que estar acima do esposo, da esposa, dos filhos, dos bens materiais, do dinheiro, de tudo. Porque Deus, Ele é soberano. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Nós vemos aqui, meus irmãos, olha aqui. Na lição vai falar também sobre ídolo familiar, certo? Ídolo familiar. Ídolo familiar vem do hebraico, significa terafins, certo? Que significa deuses representados por objetos, certo? Que na antiguidade nós vemos aqui, certo? Na antiguidade os israelitas, eles adoravam fazer imagens de Baalins, Astarotes, Moloque, né? Dos Baalins tem a ver também com Baal, né? Astarote, Moloque, né?
Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui, meus irmãos, que é proibido, certo? Foi uma coisa que foi, se nós lermos aqui, meus irmãos, tem muitos versículos na Bíblia que proíbem qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo de veneração, certo? A objeto, seja lá o que for. Vamos ler aqui, meus irmãos, Isaías, certo? No livro de Isaías, capítulo 18. Isaías, capítulo 18, versículo... Isaías 42, Isaías, capítulo 42, versículo 8. Diz o seguinte, olha... Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, meus irmãos, é proibido. Deus não vai dar sua glória a nada, a ninguém. Agora vamos ler 2 Reis, certo? 2 Reis, capítulo 18, certo? 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Diz o seguinte, olha... Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo dos bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Neustã significa pedaço de cobre. Lá daquela serpente que Moisés levantou lá no deserto, né? Quando as pessoas começaram a ser picadas por víboras, né? Por cobras, certo? E agora, meus irmãos, o mais famoso, né? Êxodo capítulo 20, certo? Livro de Êxodo, capítulo 20, nós podemos ver aqui, certo? Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 5, diz assim, olha, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, certo? Então só até essa parte aqui. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que era algo proibido para os israelitas e seja para todo ser humano idolatrar objetos, né, venerar ídolos, tudo isso é proibido. Então só separei esses 3 versículos, certo? Vamos lá. No primeiro capítulo aqui, meus irmãos, vocês perderam um pouco o barulho aí, porque hoje parece que os cachorros aí da rua estão virados. Olha aqui, no primeiro capítulo assim, fala sobre isso, olha, os ídolos encontrados na tenda de Raquel, certo? E no primeiro tópico fala sobre a fuga de Jacó. Nós vimos aqui, meus irmãos, que quando Jacó ele sai da sua terra na região de Canaã e vai até Padã-Arã atrás de uma esposa, né, já que Esaú, né, queria matar Jacó porque Jacó tinha recebido a bênção da primogenitura no lugar de Esaú. Então os pais de Jacó pedem para que Jacó vá para a casa de Labão, né, da família, que Labão era irmão da mãe de Jacó, irmão de Rebeca. E nós vemos lá, meus irmãos, que Jacó ele se apaixona por Raquel, porém, já Labão diz, olha, você vai ter que me ajudar aqui nos serviços domésticos, aqui na criação de animais. Então ele fez um acordo, olha, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel, certo? Por Raquel, e depois o senhor me dará como esposa. Quando passou os 7 anos, né, nós sabemos que Labão ele enganou Jacó, em vez de dar Raquel como esposa, deu Leia, certo? Outras traduções chama de Lia, certo? Aí depois ele comentou o seguinte, eu vou trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel, ou seja, ele trabalhou 14 anos ali para casar ali com Raquel, né? Casou também com Leia. Depois ele passou mais 6 anos trabalhando, então meus irmãos, depois de 20 anos, certo? De trabalhos ali na casa de Labão, Jacó, a Bíblia diz, meus irmãos, que nós vemos aqui que muitas vezes Labão não era um homem confiável, era um homem idólatra, pagão, né? Não tinha palavra. E muitas vezes ele enganava Jacó. Então, meus irmãos, não existia paz entre Jacó e Labão, certo? Não existia paz. Então nós vemos aqui que Jacó prosperou porque a mão do Senhor era com Jacó, certo? Deus abençoava Jacó. Porém, meus irmãos, Jacó resolve voltar para casa, certo? Até que Deus fala para ele, para que também Deus dá esse ânimo, né? Dá essa força, diz, olha, vai porque eu serei contigo. Aí ele decide voltar para a casa de seus pais. Olha aqui, ele decide voltar para a casa, certo? Dos pais. Certo? Nós podemos ver aqui, certo? Lá, nós podemos ver aqui Gênesis capítulo 31, certo? 3, versículo 3 e 4. Aí por que Jacó não comunicou a Labão? Porque não existia paz entre eles. Nós sabemos que Jacó via em Labão que ele não era um homem confiável. Então ele decidiu não contar, ou seja, meus irmãos,
nós não devemos contar os nossos sonhos, os nossos desejos para as pessoas que não são de confiança, certo? Então Jacó também teve esse pensamento. Ele não contou qual era o seu intento para Labão, porque Labão era um homem enganoso, né? Um homem idólatra, era um homem pagão, era um homem que não tinha palavra, certo? Então não havia paz entre Jacó e Labão. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Jacó, ele não comunica a seu sogro, né, o desejo de ir. Nós podemos ver Gênesis capítulo 31, versículo 22 e 23, certo? Nós podemos ver tudo isso aqui. Já no segundo tópico aqui, meus irmãos, fala sobre Labão descobre o furto. Nós vemos aqui, meus irmãos, que se não me falha a memória, depois de 3 dias, Labão é dito a Labão que Jacó, junto com toda a sua família, seu rebanho, servos e servas, saíram ali do acampamento de Labão e foram para casa de seus pais, provavelmente, né? Era o que Labão pensava. Então nós vemos aqui que Labão, ele entra dentro da sua tenda ali, né? A sua casa, e vê que não acha os ídolos, certo? Que estavam ali na sua casa. Então a Bíblia diz que ele reúne seus filhos e vão, certo? Atrás de Jacó. E depois de 7 dias, eles se encontram, certo? Certo? E Labão tinha o pensamento de fazer Jacó voltar atrás, ou até mesmo, se fosse necessário, tirar a vida dele, entrar em guerra ali. Mas em sonhos, Deus apareceu a Labão e disse: olha, não fira, não levante a mão contra Jacó, porque senão quem ia sofrer as consequências era Labão, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Labão era idólatra, certo? Ele tinha terafins de madeira, de pedra, de barro, certo? Nós vemos aqui. E ele venerava esses terafins, certo? Como amuletos, né? Amuletos, para quem acredita, serve para proteção pessoal e familiar. Mas o cristão, crente em Deus, sabe que a proteção pessoal e familiar vem da parte de Deus e não de ídolos, certo? Olha aqui, meus irmãos, agora o interessante, olha aqui, para nós entendermos. Segundo alguns historiadores, né, arqueólogos, eles descobriram que na antiguidade, certo? Esses ídolos aqui, as pessoas que tinham terras, posses, eles tinham esses ídolos, porque esses ídolos eram como se fosse uma espécie de escritura de herança, né, das suas terras, certo? Por isso, meus irmãos, nós vemos aqui que Raquel, ela vendo que não teria herança da parte do pai, vendo que o pai enganou muito seu marido Jacó, ela resolveu roubar esses terafins, né, esses ídolos de seu pai Labão, porque esses ídolos, certo, simbolizavam não, era uma representação, né, era uma comprovação, a palavra certa é essa, era uma comprovação, era uma escritura, né, de herança. Ela dizia: olha, eu vou levar porque só assim eu terei herança para mim, para minha irmã, né, que seria a Leia, né, para a descendência deles. Mas vamos lá, meus irmãos, por mais que isso seja, nós vimos aqui, por mais que isso seja verdade, que na antiguidade as pessoas tinham ídolos em casa, porque em algumas regiões esses ídolos serviam como escritura de terra ou de herança. Mas vamos lá, meus irmãos, por mais que isso seja verdade, um cristão, um crente, um devoto em Deus não pode fazer isso. Nós vemos aqui quem fez isso foi Raquel e não Jacó. Jacó aqui, meus irmãos, já tinha tido um encontro com Deus, certo? Quando ele estava vindo para a região de Padan-Aram, lá em Betel, e ele chama Betel de casa de Deus, porque ele viu ali uma escada onde anjos e sobrinhos desciam, meus irmãos, e anjos mensageiros de Deus, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Jacó não se apegava mais em ídolos, porque Jacó tinha sido renovado pela palavra de Deus, tinha sido renovado pelo próprio Deus, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, porém Raquel ainda precisava passar por essa renovação espiritual. Então ela rouba ali os ídolos. Então, meus irmãos, por mais que isso representasse uma herança, mas a herança do crente e do cristão vem da parte de Deus e não dos ídolos. Mesmo que fosse nos dias de hoje, um escritor de terra, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo hoje. Se hoje, para ter um escritor de terra, teria que ter uma estatueta, um ídolo, isso é abominável diante de Deus. Então, meus irmãos, por que eu estou querendo dizer isso? Porque a verdadeira prosperidade vem de Deus. Foi Deus que fez Jacó prosperar, certo? Se nós vemos a história, eu não vou contar aqui porque não vou me apegar nessa parte, mas se nós vemos aqui quem fez Jacó prosperar foi Deus, certo? E não escritura baseada em ídolos. Então vamos lá, meus irmãos. Amém? Então vou parar por aqui, já iremos iniciar outra parte aqui. Meus irmãos, agora voltando na segunda parte aqui, meus irmãos, nós vemos aqui, olha, no primeiro capítulo ainda, no tópico 3, fala sobre Raquel era mentiu para o pai dela, certo? Como diz aqui, certo? Nós podemos ver.
Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Raquel era mente ao seu pai, certo? Eu já falei o motivo dela ter roubado, na primeira parte aqui, já falei o motivo dela ter roubado esses ídolos, certo? Ela esconde esses ídolos, certo? No camelo, certo? E senta em cima sobre o camelo, né? E diz que estava no costume das mulheres, né? Que tem a ver com o ciclo menstrual, certo? Agora nós vemos aqui porque quando Labão chega ali na caravana de Jacó, ele acusa Jacó de ter roubado os ídolos dele. Aí Jacó diz assim, olha, quem tiver com o ídolo, que morra, né? Então nós vemos aqui, meus irmãos, porque ele tinha convicção de que ele não tinha roubado e na mente dele ninguém tinha roubado, certo? Então por isso que Raquel escondeu ali no camelo, né, que estava de viagem, né? E sentou sobre ele, disse que quando Labão foi olhar onde Raquel estava, ela disse que estava no costume das mulheres, né? Que ela tem a ver com o ciclo menstrual, certo? Então, meus irmãos, Raquel ela tenta fazer... Porque, meus irmãos, como eu já falei aqui, né? Raquel tentou fazer justiça, né? Já que ela viu que não teria herança da parte do pai, ela pegou meio que obrigado, né? Para que tivesse uma comprovação, uma escritura dali da herança, né? Podemos se dizer, de Labão, certo? Mas, meus irmãos, vamos lá. Mas a justiça, meus irmãos, ela vem de Deus, certo? Olha aqui, Jacó, para prosperar, ele nem precisou enganar, não precisou mentir, certo? Jacó só começou a prosperar quando ele começou a ouvir a voz de Deus. Jacó só começou a prosperar quando ele teve uma renovação espiritual, um encontro com Deus. Então, meus irmãos, assim serve para nós também. Então, meus irmãos, a justiça ela pertence a Deus, certo? É Deus que nos faz justiça por nós. Deus via que Labão estava enganando, né, Jacó, né? Então Deus resolveu abençoar Jacó. E quando Deus abençoa alguém, meus irmãos, a prosperidade é tremenda. Meus irmãos, vamos lá, olha aqui só para finalizar, né? Monoteísmo, a lição fala sobre monoteísmo, né? Monoteísmo é a crença em um único Deus, certo? É uma característica da religião hebraica, certo? Nós vimos que depois, quando Deus se apresenta a Abraão, Deus manda Abraão sair do meio da idolatria e do paganismo, certo? E olha aqui, politeísmo significa crença em vários deuses, né? Isso nós vemos aqui, meus irmãos, que muitas religiões antigas, né, se baseavam em religiões do politeísmo, né, muitos deuses. Meus irmãos, nós vemos aqui no segundo capítulo fala sobre um santuário de deuses na casa de Mica, certo? Um santuário pagão na casa de Mica. No primeiro tópico fala sobre idolatria e o caráter antiético de Mica, né? Juízes capítulo 17, versículo 1 ao 4. Olha aqui, meus irmãos, o nome Mica, certo, significa quem é como nosso Deus. Lembrando que Mica, certo, ele era judeu, vinha de uma família rica, certo? Nós vemos aqui que ele morava na região de Efraim, né? Ele era da tribo de Efraim. Nós vemos aqui, meus irmãos, porém, meus irmãos, naquela época, o povo tinha abandonado a lei de Moisés, certo? Nós podemos dizer Juízes capítulo 8, versículo 27, certo? Nós vamos ver aqui, meus irmãos, Juízes capítulo 8, no livro de Juízes capítulo 8, versículo 27. Diz assim, olha: E fez Gideão disso um éfode e pô-lo na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço em Gideão e a sua casa. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a idolatria é um tropeço na vida das pessoas, certo? Então o pessoal tinha abandonado a lei de Moisés, certo? A lição diz que o povo estava vivendo um tipo de sincretismo religioso. E o que é sincretismo? A palavra sincretismo, certo, significa uma fusão, certo? Uma fusão de várias coisas, uma junção ou ainda uma mistura de doutrinas e cultos, certo? Então, o povo estava vivendo sincretismo religioso, ou seja, o que era isso? Era uma mistura da lei de Moisés, né, da adoração ao único Deus verdadeiro, uma mistura com o paganismo e a idolatria, a ídolos, certo? Então, sincretismo é isso, fusão, junção ou mistura de doutrinas ou culto, certo?
Então, meus amigos, também tem os ídolos caseiros, né? Que é o que as pessoas que têm esses ídolos caseiros, eles acreditam que isso obtém vários favores materiais e espirituais. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, como foi lido aqui, Juízes capítulo 8, versículo 27, que isso é um atraso na vida das pessoas. A idolatria, meus irmãos, o paganismo é um atraso na vida das pessoas, certo? E na nossa também, se nós não vigiarmos, certo? Então, meus irmãos, temos que vigiar para não cair nesse mesmo erro, certo? No segundo tópico, fala sobre a abominação de Mica. Nós vimos aqui, meus irmãos, que a idolatria é uma abominação. E Mica trouxe essa abominação para dentro de casa, né? A abominação de Mica. Nós vimos aqui, meus irmãos, que ele faz um santuário pagão na sua casa, certo? Nós vimos aqui, meus irmãos, que Mica ele não era um confiável. Nós vimos aqui que a sua mãe era uma mulher que tinha posses, certo? E ele começa a roubar aos poucos, toda semana, de vez em quando ele passava ali e pegava algumas peças de prata da mãe dele. Então ele roubava a mãe dele, até que chegou um total de 1.100 ciclos de prata, que dava mais ou menos 3 quilos desse material. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que a mãe de Mica começa a amaldiçoar, ela não sabia que era o filho dela que estava roubando, ela começa a amaldiçoar esse ladrão, a amaldiçoar. E de tanto ouvir isso, não por arrependimento, certo? Ele sentiu remorso, certo? Ele sentiu remorso porque o verdadeiro arrependimento, ele nos traz a luz da palavra de Deus, certo? Então de tanto ele ouvir a mãe dele lançar maldições, ele devolve as moedas à mãe dele, mas não por arrependimento, mas por remorso, certo? Então ele devolve, né, um total de 1.100 ciclos de prata à mãe dele. A mãe dele, como gratidão, certo? Ela pega 1/5 desse material de prata aqui e entrega ao ourives para fabricar uma imagem, ou seja, uma terafim. Que imagem é um terafim, certo? Então, meus irmãos, um erro levou a outro erro, meus irmãos. Mas vou repetir. A idolatria é um atraso na vida das pessoas. Por isso que muitas pessoas vivem um atraso, não prosperam, né? E muitas vezes prosperam financeiramente, mas espiritualmente está quase morto. Então, meus irmãos, que Deus possa renovar e ressuscitar essas pessoas. Deus é um Deus que ressuscita. Glória a Deus. Vamos ler aqui, meus irmãos, 1 Coríntios. 1 Coríntios, certo? 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 19 e 20. Diz o seguinte, olha. Mas que digo, certo? Isso era Paulo dizendo aos Coríntios, né? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Isso era o próprio apóstolo Paulo falando. Então, meus irmãos, a idolatria é uma abominação, que é um atraso na vida das pessoas. Vou parar por aqui e já iremos iniciar a outra parte aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando aqui na última parte aqui, meus irmãos, nós vemos aqui o seguinte, veja. No segundo tópico do capítulo 2, no terceiro, perdão, uma casa de deuses, certo? Deuses falsos, certo? Deuses falsos, certo? Olha aqui. A Bíblia diz, meus irmãos, que Mica, ele faz um éfode. E o que é um éfode? O éfode é um manto, certo? Que fazia parte ali da vestimenta do sumo sacerdote, ali no povo de Israel, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, certo? Que era algo sagrado, certo? Só o sumo sacerdote poderia utilizar. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Mica, ele faz de seu filho um sacerdote, né? Ele faz para que ele pudesse ser ali como sacerdote. E a Bíblia diz, meus irmãos, que vem um homem, um levita, que estava viajando, queria ficar em alguns lugares, né? E fica na casa de Mica e faz dele sacerdote também ali, né? Faz dele um levita, né? Ele se alegra, agora terei um levita aqui em casa, né? Como sacerdote dos deuses dele. Então, meus irmãos, as pessoas estavam vivendo um tipo de idolatria, né? Como nós já falamos aqui na outra parte, sincretismo religioso, que é uma mistura de doutrinas, religiões, né, cultos a outros deuses com o culto ao Deus verdadeiro. Então essa mistura sempre traz fraqueza, certo? Olha aqui, meus irmãos, aquelas pessoas viviam uma anarquia, certo? Uma anarquia civil e religiosa. O que é anarquia? A anarquia é
naquilo que não respeita nenhuma autoridade. Então, anarquia significa aquilo que não respeita nenhuma autoridade. Eles não respeitavam nenhuma autoridade ali divina, meus irmãos. Então, nós podemos ver, meus irmãos, se nós lemos aqui, acho que é Juízes, capítulo 17, se não me falha a memória, dizia, capítulo 17, versículo 6, se não me falha a memória. Vamos ver se é aqui mesmo, se é esse Juízes, capítulo 17. Juízes, capítulo 17, eu creio que é o 17. Vamos ver se é esse aqui mesmo. Aqui, Juízes 17, 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Essa época de Mica, certo? Era a época dos juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então as pessoas tinham abandonado a lei de Moisés e faziam o que bem entendia. Eles julgavam algo como verdadeiro e bom e continuavam nesse erro, né? Nessa justiça, segundo eles. Mas era uma justiça segundo eles, mas não segundo Deus, meus irmãos. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus abomina. A idolatria é a abominação diante de Deus, certo? No terceiro tópico aqui, meus irmãos, fala sobre a idolatria dentro dos lares, meus irmãos. Muitas vezes nós temos trazido idolatria para dentro da nossa casa, certo? Muitas vezes, meus irmãos, nós temos trazido esse mal, esses ídolos domésticos, meus irmãos, como a lição diz aqui. Ídolos domésticos, olha aqui, uma influência pagã, certo? Nós vemos aqui ídolos caseiros, né? Nada é, se nós vemos aqui, meus irmãos, 1 Coríntios, certo? 1 Coríntios, capítulo 8, certo? Nós podemos ver aqui, meus irmãos, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, diz assim, olha, assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só, que é o Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, essa influência pagã do passado tem influenciado os dias atuais, certo? Essa influência pagã do passado até hoje tem influenciado os dias atuais, certo? Com ídolos caseiros, ídolos domésticos, certo? Porém, meus irmãos, os ídolos são temporários, são falsos, traz um vazio ao ser humano e são enganos. Se nós lermos aqui no Salmo 115, a Bíblia diz, meus irmãos, no Salmo 115, que eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pernas, mas não andam. Então, meus irmãos, é só falsidade, certo? Agora aqui, olha, a lição faz uma pergunta. Como identificar a idolatria? É muito simples, meus irmãos. É muito simples, certo? Que Deus possa abrir os nossos olhos, que se nós, ou alguém da nossa família, ou nós, ou eu, ou você, ou qualquer outra pessoa, se estiver praticando a idolatria, que Deus possa abrir, que a palavra de Deus possa abrir a nossa mente e nós possamos chegar à seguinte conclusão. Chegar a essas pessoas que praticam o errado, que nós somos falhos, lógico, mas que essas pessoas que praticam a idolatria, que a palavra de Deus possa abrir a sua mente, eles possam ver o mal que estão causando e venham se arrepender e se converter a Deus. Então, como eu já falei aqui na primeira parte, tudo aquilo, certo? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus se torna idolatria, certo? Deus tem que estar em primeiro lugar, certo? Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida, certo? Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Como eu já li aqui em Mateus, né? Onde o próprio Jesus falou, olha, quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o pai ou a mãe, o marido ou a esposa mais do que a mim não é digno de mim. Deus tem que estar em primeiro lugar. Primeiro é Deus, certo? Segundo, eu. Terceiro, família. E depois, aí vem trabalho, vem estudos, mas Deus tem que estar em primeiro lugar, certo? Vamos lá, meus irmãos. Olha aqui. No segundo tópico do capítulo 3, fala assim, olha, ídolos modernos. E que são os ídolos modernos? Meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que em todo o mundo existem muitas religiões. E ainda, meus irmãos, a influência pagã ainda é muito forte nos dias atuais, certo? A influência pagã ainda é muito forte nos dias atuais. Nós vemos aqui, meus irmãos, que ainda... Quem é que nunca viu? Às vezes eu vou na rua, no centro da cidade, e eu digo, meu Deus, como esse povo é cego espiritualmente. Às vezes eu passo por aquela casa que tá... Aquelas casas que tá cheia de imagens de escultura, de animais, de pessoas. Aquelas pessoas que vendem essas imagens, esses ídolos, né? Um dia desse eu passei aqui no centro da cidade e tinha uma casa que estava na verdade uma loja, né? Que tinha ídolos com imagem de pessoas, com imagem de animais,
com a imagem de astros celestes. Meus irmãos, como a cegueira espiritual dessas pessoas são grandes, certo? Nós não podemos fazer imagem nem do próprio Deus, e quanto mais de criatura, certo? Então, meus irmãos, o que são os ídolos modernos? Existem muitas religiões, muitos fabricos ainda de deuses estranhos, de deuses falsos. Vamos ler aqui, meus irmãos, 1 João, certo? 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz o seguinte: porque tudo o que há do mundo, há a concupiscência da carne, certo? A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que são os ídolos modernos? É tudo aquilo que ficam dentro do nosso coração. Os ídolos modernos, meus irmãos, estão dentro do nosso coração. Às vezes a gente ama dinheiro, às vezes a gente ama bens materiais, às vezes a gente passa 24 horas mexendo no celular, na internet, certo? Mas não separa um tempinho para Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que infelizmente as pessoas hoje em dia têm passado, olha aqui, vou repetir, ídolos modernos é a mesma coisa que é aquilo que fica dentro do nosso coração. Os ídolos modernos são aqueles que estão dentro do nosso coração. Claro que nós precisamos das mídias sociais, da tecnologia, mas o que a lição está querendo dizer é que quando os ídolos muitas vezes, meus irmãos, nós amamos o dinheiro, né? A Bíblia diz, meus irmãos, que ninguém pode servir a dois senhores, certo? Ou vai servir um não vai servir ao outro, porque não temos como servir dois senhores. Ou servimos a Deus ou ao mamon. Então tem pessoas que têm colocado bens materiais acima de Deus. Tem pessoas que têm colocado o dinheiro em primeiro lugar. Às vezes a gente coloca o dinheiro em primeiro lugar. Às vezes a gente coloca bens materiais em primeiro lugar. Às vezes a gente coloca pessoas em primeiro lugar, artistas, pessoas famosas, até um parente, certo? Às vezes as pessoas colocam então, tudo aquilo, meus irmãos, que fica dentro do nosso coração, esses ídolos que muitas vezes está dentro do coração das pessoas, atrapalha um bom relacionamento com Deus. Então é chamado de ídolos modernos, né? Aqueles que ficam dentro do nosso coração, que a gente coloca em primeiro lugar. Em primeiro lugar, meus irmãos, quem tem que estar é Deus, certo? Deus tem que estar em primeiro lugar na minha e na tua vida, certo? A gente pode ser a pessoa mais rica do mundo financeiramente, mas o dinheiro é apenas dinheiro, certo? Deus é mais do que o dinheiro. Amém, meus irmãos? Deus é mais do que parente. Deus é maior do que nosso pai, do que nossa mãe, do que nosso cônjuge, do que nossos irmãos, do que amigos, certo? Então, meus irmãos, vamos lá. E para finalizar, meus irmãos, tópico 3 do capítulo 3 fala sobre aqui, precisamos reagir contra os inimigos da família. Quais os inimigos da família? Vamos ler aqui. Mateus capítulo 5, versículo 13. Olha aqui, como é que nós podemos combater os inimigos da família? 5,13 Mateus. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, meus irmãos, Deus chamou a mim e a você para sermos luz, para sermos sal, para sermos a diferença. Então, meus irmãos, nós só vencemos os inimigos da família, os ídolos, o pecado, se for pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, os inimigos da família roubam o lugar de Deus. Nós podemos ver aqui, meus irmãos. Tem pessoas que se apegam, né? Vamos ler aqui, meus irmãos, 1 Coríntios. Eu acho que eu não li esse versículo não, mas vamos ler. Porque às vezes a gente acaba... 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, diz o seguinte: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, versículo 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Glória a Deus. Agora João, capítulo 4, certo? O livro de João,
capítulo 4. João capítulo 4, versículo 23, para finalizar aqui, diz o seguinte: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procurou a tais que assim o adoram. Então, meus irmãos, assim como os ídolos modernos, meus irmãos, geralmente eles estão dentro do nosso coração, quando a pessoa está distante de Deus, certo? Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que a Bíblia diz, meus irmãos, que nós devemos guardar o nosso coração da idolatria, do pecado. Então, meus irmãos, que dentro do nosso ser, que na nossa vida, que no nosso ser, que no nosso coração, Deus possa estar em primeiro lugar na minha e na tua vida. Amém, meus irmãos? Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, aí Deus vai nos abençoar, principalmente espiritualmente, certo? Porque a bênção financeira, ela vem depois da bênção espiritual. Primeiro é a bênção espiritual, primeiro é salvação, primeiro é saúde. Amém, meus irmãos? Quando Jacó teve uma renovação espiritual, quando Jacó deixou Deus guiar a sua vida, quando Jacó colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, meus irmãos, Jacó estava enganando, Jacó ele enganou seu irmão, seu pai, certo? Anos depois, Labão começa a enganar Jacó, só que Jacó já tinha deixado a sua vida nas mãos de Deus. Então, meus irmãos, ou seja, quando nós deixamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós estamos colocando Deus em primeiro lugar. Aí sim foi quando Deus começou a trabalhar na vida de Jacó, glória a Deus. Deus sempre trabalhou, lógico, certo? Mas aí foi quando Jacó percebeu que a verdadeira prosperidade, que Jacó não precisava da bênção da primogenitura para prosperar, Jacó não precisava da bênção da primogenitura para ser honrado por Deus, porque era uma promessa. Jacó estava debaixo de uma promessa. Eu e você estamos debaixo de uma promessa, meus irmãos. E essa promessa, ela vai ser pôr em prática, né? Deus vai colocar ela em ação quando nós deixarmos Deus trabalhar na nossa vida, quando nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? É só isso aqui, certo? Vou parar por aqui, que nós possamos ter uma ótima semana na presença de Cristo e até a próxima lição. Paz do Senhor.